Olá! Hoje vamos refletir sobre um tema que há séculos tem gerado debates e reflexões profundas entre os cristãos: o sexo antes do casamento. Esse é um assunto que muitas vezes gera confusão, principalmente nos dias de hoje, onde as normas sociais mudaram e a visão sobre relacionamentos e sexualidade se transformou. Mas, será que a Bíblia tem algo a nos ensinar sobre esse assunto? A Bíblia oferece uma orientação clara sobre a pureza sexual, e vamos explorar o que ela diz sobre a importância da sexualidade dentro do contexto do casamento, e por que o sexo antes do casamento é considerado um pecado, segundo os princípios cristãos. Para entender melhor o que a Bíblia diz sobre o sexo, precisamos começar do início. A Bíblia nos ensina que Deus criou o ser humano, incluindo a sexualidade, de forma intencional e boa. Em Gênesis 2:24 lemos: "Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne." Deus planejou que o relacionamento sexual fosse uma expressão de unidade profunda entre um homem e uma mulher dentro do casamento. O casamento, segundo a Bíblia, é o lugar onde a sexualidade é celebrada e vivida de maneira plena e abençoada. A pureza sexual é um princípio importante nas Escrituras. Em várias passagens, Deus instrui seus seguidores a manterem seus corpos puros. 1 Coríntios 6:18 diz: "Fugi da imoralidade sexual. Todo o outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo." A imoralidade sexual aqui se refere a qualquer forma de comportamento sexual que seja fora do padrão que Deus estabeleceu. Isso inclui, entre outros, o sexo antes do casamento. A imoralidade sexual é vista, portanto, como um pecado grave, pois não apenas desrespeita os mandamentos de Deus, mas também prejudica a integridade do próprio indivíduo. Em Hebreus 13:4, vemos outra afirmação clara sobre a relação sexual. O matrimônio deve ser honrado por todos, e o leito conjugal deve ser mantido puro, pois Deus julgará os impuros e adúlteros. O casamento é apresentado como a instituição, onde a relação sexual deve ser vivida de forma honrada e pura. A intimidade sexual dentro do casamento reflete o compromisso mútuo e o amor que Deus deseja para os seus filhos. O leito conjugal é um símbolo da confiança, do compromisso e da entrega total entre marido e mulher. Em 1 Tessalonicenses 4:3-5, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a viverem em santidade, controlando seus desejos sexuais. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão descontrolada, como os pagãos que não conhecem a Deus. A santidade e o autocontrole são qualidades fundamentais para o cristão, especialmente quando se trata da sexualidade. Deus nos chama para viver de forma que honre o seu plano para nossas vidas. A Bíblia também fala sobre as consequências do pecado sexual. Quando alguém se envolve em atividades sexuais fora do casamento, há um impacto não apenas espiritual, mas também emocional e físico. O sexo fora do casamento pode levar a sentimentos de culpa, vergonha e arrependimento, além de afetar negativamente a relação com Deus. Em 1 Coríntios 6:16-17, Paulo diz: "Ou vocês não sabem que quem se une à prostituta se torna um só corpo com ela? Pois está escrito: os dois se tornarão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele." Aqui, Paulo nos ensina que a união sexual tem um impacto profundo e duradouro. A imoralidade sexual não é apenas um ato físico, mas também tem implicações espirituais. A união sexual deveria ser uma expressão de amor dentro do casamento, refletindo o relacionamento profundo e duradouro que Deus deseja entre o homem e a mulher. Em muitos casos, o sexo fora do casamento é visto como um ato impulsivo, sem o compromisso de uma aliança duradoura. Porém, o sexo no casamento reflete o compromisso inquebrantável que Deus estabeleceu entre o homem e a mulher. Em Mateus 19:6, Jesus disse: "Assim, eles já não são dois,
mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O casamento é um compromisso de vida, uma união que reflete a fidelidade e a constância do amor de Deus por nós. Agora talvez você esteja pensando, e quanto aos erros do passado? O que acontece se eu já cometi esse pecado? A boa notícia é que Deus é cheio de graça e misericórdia. Em 1 João 1,9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus não nos rejeita por causa dos nossos erros. Ele está sempre disposto a nos perdoar e nos ajudar a viver de acordo com seus princípios. Se você se arrepender sinceramente e buscar a pureza, Deus restaurará sua vida e você encontrará sua paz e orientação. O sexo antes do casamento é tratado pela Bíblia como um pecado, porque vai contra o plano divino para a sexualidade. Deus criou o sexo para ser vivido dentro do casamento, como uma expressão de amor, compromisso e unidade. A imoralidade sexual, por outro lado, não apenas prejudica a nossa relação com Deus, mas também traz consequências negativas para a nossa vida emocional e espiritual. No entanto, Deus oferece perdão e restauração para todos que se arrependem e buscam viver de acordo com seus princípios. Que possamos seguir o caminho da pureza, honrando a nossa sexualidade de acordo com o plano perfeito de Deus. Que Deus te abençoe em sua jornada de fé e santidade.